Algo extraordinário está acontecendo. Todos aqueles anos que você achou que tinham se perdido estão voltando para você, como um presente inesperado. E agora, cada esforço invisível, cada gota de suor derramada em silêncio, está sendo recompensado. Você não arruinou tudo. Não ignorou os sinais. E não, seu tempo não foi desperdiçado. Aquela angústia de ver o relógio avançar enquanto sua vida parecia parada? Ela finalmente terá uma resposta. Vesta acaba de retomar seu movimento direto em Escorpião. Poucos falam sobre isso, mas esse pode ser o ponto de virada de todo o mês. Não é uma energia barulhenta, é cirúrgica, exata. Ela sabe exatamente onde sua alma parou e onde deve recomeçar. Se você sente que tudo tem dado errado ultimamente, saiba que não está sozinho. Deixe suas impressões aqui embaixo, e se quiser, repita 3 vezes o número 3 para se alinhar a essa transformação. E se anda se perguntando por que certas pessoas ou situações insistem em voltar à sua vida, preste atenção. Há uma razão muito específica para isso estar acontecendo agora. Vou explicar em breve, então não pare de acompanhar. Porque o que vem pela frente fará você lembrar exatamente por que resistiu tanto tempo. Aqueles anos de silêncio, de estagnação, de por que nada funciona. Não foram vazios. Eles estavam guardando algo. Algo que agora começa a se revelar. Você suportou um tempo que parecia desconectado de qualquer propósito, como se sua vida tivesse sido pausada enquanto os outros avançavam. Mas e se eu dissesse que não houve atraso? Que tudo foi preparação. O movimento direto de Vesta em Escorpião é um desses alinhamentos ocultos que quase ninguém percebe. Mas quando ele te atinge, é diferente. De repente, sua energia não reage mais no automático, não se debate em desespero. Ela escolhe. E é assim que você sabe que algo profundo acabou de ser destravado. Isso não é motivação. É restauração. O poder que foi sugado de você, a força que você enterrou só para sobreviver à semana, começa a piscar de novo. Não como antes, não de forma ingênua, mas com foco, precisão. E o melhor, você não precisa correr atrás. Ele vem até você. Não é uma segunda chance. É a chance que sempre deveria ter chegado. E o que está prestes a emergir nos próximos dias? Não é o que você espera, mas é exatamente o que você está pronto para receber. Nem todo mundo sentirá essa mudança. Alguns vão passar batido, como se fosse mais um fenômeno astronômico qualquer. Mas se algo dentro de você tem puxado sua atenção para dentro, aguçado sua visão, acendido uma chama que você não consegue nomear, então você não é um deles. Você faz parte dos poucos. Daqueles que sabem que esse fogo não é dado, é conquistado. Por que Escorpião não entrega seu poder de graça? Vesta o guarda como um templo sem portas. Não é uma faísca que surge só porque você está pronto. Ela queima para quem se escolhe, repetidamente, em silêncio, mesmo quando ninguém mais enxerga. Não se trata de ser escolhido. Trata-se de escolher, sem parar, até que o fogo reconheça você. Você não estava esperando um sinal. Estava provando que merecia um. Há algo raro acontecendo com esse movimento. Talvez você não veja fogos de artifício. Talvez não sinta um trovão de revelação. Mas aquela leve agitação interna, aquela sensação de ter passado por uma prova invisível. É isso. É o sinal. Esse é o tipo de ignição sagrada que não se anuncia com espetáculo. Ela queima de forma constante, silenciosa e intencional. E uma vez acesa, não se apaga. O que está sendo ativado aqui é devoção, propósito, resistência. Não um fogo que consome tudo, mas um combustível duradouro. Você não está entrando em um momento. Está assumindo um papel. Sem perceber, você se preparou para isso o tempo todo. E agora que a chama está viva, o que fará com ela é tudo. Existem decisões que tomamos nesta vida. E existem votos, silenciosos, invisíveis, mas permanentes, feitos muito antes de chegarmos aqui. E se eu dissesse que este momento, esta semana estranha e carregada, em que as coisas de repente parecem específicas, é na verdade a reativação de algo antigo?
Não no sentido de regressão a vidas passadas, mas como um voto, uma promessa, uma missão que você assumiu muito antes de se lembrar do peso que ela teria. Não é fantasia. É a arquitetura da alma. E agora, Vesta, guardiã do serviço sagrado, do dever ancestral e do fogo espiritual, está destravando algo que sua mente consciente esqueceu, mas sua vida nunca deixou para trás. Você já reparou como certas ideias, visões ou chamados que um dia abandonou, ou achou que não eram para você, estão voltando? Aquela sensação de que um projeto ou propósito persegue de novo, mas desta vez parece alinhado? Não é coincidência. Você não falhou na missão. Só não era a hora de começar. Cada desvio, cada atraso, cada perda, cada capítulo confuso foi o treinamento. E agora, o mapa está se desenrolando. Pessoas podem reaparecer e parecer estranhamente familiares. Tarefas que antes lhe assustavam podem de repente parecer possíveis. Algo dentro de você pode sussurrar: é isso. É a coisa certa. Não é pressão. É precisão. Do tipo que só aparece quando você está finalmente sintonizado o suficiente para lidar com ela. Porque o que está vindo agora não é apenas um novo capítulo. É a tarefa para a qual você nasceu. E quer você se lembre de tê-la aceitado ou não, a hora de realizá-la finalmente chegou. Você tentou de tudo. Leu os sinais, seguiu os chamados, abriu espaço, manifestou, se alinhou. Acendeu velas, escreveu intenções, até se afastou de pessoas que amava. E mesmo assim, por algum motivo, a faísca nunca pegou. Por anos, pareceu que você se preparava para algo que nunca chegava. Você sentia o potencial, como lenha seca empilhada e pronta, mas sem chama. E o pior, todos ao seu redor faziam parecer que o problema era você. Que faltava algum passo secreto para fazer o fogo finalmente queimar. Mas aqui está a verdade que ninguém contou: o fogo nunca foi seu para acender. Algumas chamas são feitas para esperar, porque seu tempo deve ser sagrado, não forçado. Vesta retomando seu movimento em Escorpião é o fim desse adiamento. É o fechamento daquele espaço insuportável entre a prontidão e a ignição. De repente, o fósforo é aceso. Não pelo seu esforço, mas por algo ancestral que se alinha a seu favor. Você não estava louco por sentir que estava à beira de algo por anos. Estava certo. Estava à beira de uma chama que nunca deveria se acender antes deste momento. Agora, não se trata de correr atrás do fogo. Trata-se de reconhecer que ele já está aqui. E saber que sua única tarefa é direcioná-lo antes que se apague. Porque quando uma chama sagrada finalmente se acende, ela não faz perguntas. Ela avança rápido, com precisão, sem espaço para dúvidas. E se você hesitar agora, corre o risco de ver a porta se fechar de novo, sem garantia de uma segunda chance. Começa a operar. Não é sorte, não é acaso. É a lei silenciosa da devoção finalmente se manifestando em forma física. Você não está sendo levado a lugar nenhum, está sendo reconduzido ao que sempre foi seu. E o mais fascinante? Esse movimento não exige que você se explique, que convença ninguém, nem mesmo a si mesmo. Ele simplesmente é. Há uma diferença entre buscar e ser encontrado. Você passou anos do primeiro. Agora, está no segundo. E essa mudança não é sutil, é visceral. De repente, as coisas que antes pareciam distantes agora estão ao alcance, não porque você correu mais rápido, mas porque o caminho se encurtou. Não é magia. É alinhamento. É a energia de Vesta em Escorpião trabalhando como um ímã que só atrai o que já pertence a você, não o que você acha que deveria querer. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de admitir: você não precisa de mais provas. O que você precisa é de confiança no que já sabe. Aquela voz que sussurra é isso quando algo verdadeiro aparece? Ela não está pedindo permissão. Ela está anunciando uma chegada. E se você ainda está esperando por um sinal maior, é porque ainda não entendeu que o sinal é você. Sua própria clareza, sua própria certeza, sua própria capacidade de reconhecer o que é real sem precisar que ninguém mais confirme. Porque essa energia não é para os indecisos. Ela é para quem já queimou o suficiente para saber que não há tempo a perder.
Não é sobre ter fé no futuro, é sobre confiar no presente. E o presente, agora, está dizendo: você já está onde deveria estar. Mesmo que não faça sentido. Mesmo que ainda haja peças faltando. Mesmo que o mundo lá fora continue gritando que você deveria estar em outro lugar. Há um tipo de força que não se mede em volume, mas em precisão. E é essa força que está operando agora. Não é sobre força bruta, é sobre direção. Não é sobre correr, é sobre saber para onde ir. E o mais extraordinário? Você não precisa descobrir o caminho, ele já está se revelando. Basta parar de resistir ao que já está acontecendo. Porque quando Vesta se move em Escorpião, ela não traz respostas. Ela traz revelação. E revelação não é algo que você encontra, é algo que acontece com você. De repente, você olha para trás e vê que todas as suas lutas, todas as suas dúvidas, todas as vezes em que quase desistiu, não foram obstáculos. Foram preparação. Você não estava sendo testado. Estava sendo afinado. E agora, a música está pronta para começar. Não uma melodia qualquer, a sua. Aquela que só você pode tocar. Aquela que esteve esperando, silenciosa, até que você estivesse pronto para ouvi-la. E quando ela começar, não haverá como voltar atrás. Porque não é uma canção que você escolheu. É uma canção que escolheu você. Então respire fundo. Não é hora de analisar. É hora de agir. Não é hora de duvidar. É hora de confiar. Não é hora de esperar mais sinais. É hora de reconhecer que o sinal sempre foi você. E agora, finalmente, você está pronto para responder. E então, algo se acende. Não é um clarão súbito, mas uma chama que já estava ali, apenas esperando que você se aproximasse o suficiente para enxergá-la. Vesta em Escorpião não te puxa para qualquer coisa. Ela te puxa para o que importa. Os campos magnéticos estão se realinhando. Coisas que antes te distraíam, te excitavam, te tentavam, agora perdem força. Porque o seu sistema está sintonizando algo mais refinado. Algo que ressoa. É por isso que aquela pessoa que você não via há anos surge na sua mente com uma clareza incomum. É por isso que uma ideia abandonada há tempos de repente parece inevitável. É por isso que um lugar onde você nunca esteve começa a aparecer nos seus sonhos, em placas, em conversas que parecem te guiar para algum lugar. Não é sobre desejo. É sobre memória. Você não está descobrindo algo novo. Está se lembrando de algo antigo, que sempre foi seu. E é por isso que tudo parece tão calmo. E tão urgente. Você não está mais vagando entre opções. Está orbitando uma única chama, um núcleo, uma missão que queimava no centro da sua vida, esperando que você a notasse. E agora que a sente, não há como voltar atrás. As distrações perdem o volume. Os desvios deixam de brilhar, porque quando você está sintonizado com esse tipo de fogo, tudo mais parece fumaça. Você não está sendo chamado ao acaso. Está sendo chamado porque, finalmente, está pronto para ouvir. E aqui está o que ninguém te conta. Quando você está tão perto do propósito, a chamada não parece forçada. Parece familiar. Quase como voltar para casa. É perturbador, não é? A forma como coisas que antes pareciam tão emaranhadas, tão impossíveis, tão confusas, agora se revelam claras. Talvez até claras demais. Como se você se perguntasse: como não vi isso antes? Você costumava agonizar sobre decisões, pedir sinais, puxar cartas, escrever páginas e páginas de diário, andar de um lado para o outro no meio da noite tentando entender. E agora, simplesmente sabe. Sabe o que quer. Sabe o que não vai tolerar. Sabe quem está do seu lado e quem está drenando a sua luz. Não há mais debate interno. Só reconhecimento. Mas aqui está a parte estranha. Essa clareza pode assustar. A verdade parece silêncio depois de uma tempestade. Você espera trovões, mas só encontra quietude. E o ego entra em pânico com a quietude. Ele quer o caos de volta. Sente falta do barulho, da dúvida, da ruminação.
Porque essas coisas significavam que você ainda estava no controle, ainda decidindo, ainda incerto. Mas agora? Agora você vê tudo. E não há onde se esconder. É isso que Vesta Direta em Escorpião realmente traz, não apenas insight, não apenas direção, mas um conhecimento inabalável. Um tipo de certeza que não pode ser explicada para os outros, porque não veio da lógica. Veio da alma. Não se surpreenda se essa clareza parecer solitária no começo. Não se assuste se sentir um certo distanciamento de pessoas que ainda estão presas na confusão. Isso não é arrogância. É alinhamento. E nem todos chegam ao mesmo tempo. O desconforto que você sente? É a estrutura antiga desmoronando. A parte de você que era viciada na luta, percebendo que não precisa mais dela. Durante muito tempo, pareceu que você estava parado, que a vida seguia para os outros enquanto você girava no mesmo lugar vazio, tentando entender por que nada dava certo. A verdade é que você não estava atrasado. Estava sendo treinado. Silenciosamente. Consistentemente. Sem reconhecimento. Enquanto os outros pareciam avançar, você estava sendo calibrado para algo mais preciso. Não mais alto, não maior, mas mais profundo. E agora que Vesta está direta em Escorpião, tudo o que acontecia sob a superfície começa a ganhar vida. A diferença é que você não está mais correndo atrás. Está sendo ativado. Você não apenas sobreviveu à quietude. Aprendeu com ela. Não desperdiçou tempo. Reuniu força. Desenvolveu uma clareza que não pode ser ensinada pela velocidade. E é exatamente por isso que essa próxima fase é sua. Não porque você finalmente está pronto, mas porque se tornou alguém que não precisa mais se questionar. Isso não é uma recompensa pela paciência. É o resultado natural do alinhamento. Vesta não aparece quando você implora por time. Ela chega quando seu ritmo interno se sincroniza com algo antigo e exato. É por isso que as coisas finalmente se encaixam. É por isso que seus pensamentos estão mais claros, sua energia mais focada, seu senso de propósito mais afiado do que esteve em anos. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende: o treinamento nem sempre parece progresso. Às vezes, parece fracasso silencioso, isolamento, decepção, inquietação. Mas essas nunca foram derrotas. Foram refinamentos. Cada momento que pareceu desperdício foi um preparo para o que a sua mente consciente ainda não conseguia enxergar. Agora, tudo parece diferente. Não mais alto, não mais chamativo. Apenas inegável. E é assim que você sabe que é real. Você não está mais procurando. Está reconhecendo. A clareza que você sente não é coincidência. É o resultado de cada decisão silenciosa que tomou para permanecer no caminho, quando ninguém mais conseguia ver o que você estava construindo. Este capítulo não é sobre se esforçar mais. É sobre assumir o papel para o qual você vem se preparando em silêncio, o tempo todo. É sobre usar o fogo que foi reaceso, não para provar nada a ninguém, mas para cumprir o trabalho que você agora percebe que nunca foi opcional. Este é o começo da encarnação. E uma vez que começa, não para. O caminho à frente não vai exigir correria. Vai exigir presença. Você não está começando do zero. Está avançando a partir da maestria. E tudo o que você pensou ter perdido está esperando por você no próximo passo. Não como um recomeço, mas como a restauração do que sempre foi seu. Desde que você estivesse verdadeiramente pronto para carregá-lo. Este é o momento em que tudo começa a fazer sentido. De forma silenciosa. Poderosa. Sem hesitação.